Abençoado, eu sou Reverendo Ferreira Guimarães, a voz do invisível social e eclesiástico. E nesse vídeo quero convidar você a mais uma reflexão teológica cristã social. Desta vez no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus, o universo e a terra. Querido, eu tenho visto nas mídias um tipo de drone sobrevoou o solo de Marte durante menos de 1 minuto e toda a mídia internacional ovacionando. Mas eu quero chamar você a uma reflexão a respeito dessas viagens a Marte. Marte é o quarto planeta a partir do Sol, o segundo menor do sistema solar. Batizado em homenagem ao deus, entre aspas, romano de guerra, muitas vezes é descrito como planeta vermelho, porque o óxido de ferro predominante em sua superfície lhe dá uma aparência avermelhada. Marte tem 2 luas conhecidas, Phobos e Deimos, que são pequenas e de forma irregular. Marte está sendo explorado por 8 espaçonaves atualmente, 6 em órbitas. Entre as espaçonaves desativadas que estão na superfície marciana estão a sonda Spirit e várias outras sondas, como a Fênix, que completou sua missão em 2008. Até o primeiro voo bem-sucedido sobre Marte, feito em 1965 pela Mariner 4, muitos especulavam sobre a presença de água em estado líquido na superfície do planeta. Isto era baseado em variações periódicas observadas em manchas claras e escuras, particularmente das latitudes polares, que se pareciam com mares e continentes. Faixas escuras e longas foram interpretadas por alguns como canais de irrigação para a água líquida. Estas características foram mais tarde explicadas como ilusões de ótica. Apesar de evidências geológicas recolhidas por missões não tripuladas sugerir que Marte já teve uma cobertura de água de grande escala em sua superfície. Querido, em 2005, dados de radar revelaram a presença de quantidade de gelo de água nos polos e latitudes médias de Marte. A sonda Spirit coletou amostras de compostos químicos que continham provavelmente moléculas de água em março de 2007. Formações rochosas microscópicas indicam antigos poços de água em Marte. Fotografia tirada pela rover Opportunity, possivelmente um escoamento de água do solo de Marte. Formas de relevo visíveis em Marte também sugerem fortemente que águas em estado líquido têm existido na superfície do planeta. Faixas lineares enormes de terra lavada, conhecidas como canais de escoamento, provavelmente atravessam a superfície em cerca de 25 lugares que poderiam conter água. Acredita-se que essas faixas sejam registro de erosões que ocorreram durante a liberação catastrófica de água de aquíferos subterrâneos, embora haja hipótese de que algumas dessas estruturas tenham resultado da ação de geleiras ou de lavas. As características desses vales e sua distribuição indicam fortemente que eles foram escavados pelos escoamentos resultantes da chuva ou queda de neve no início da história de Marte. Fluxo de águas superficiais e subterrâneos podem desempenhar papéis subsidiários importantes em alguma rede, mas a precipitação foi provavelmente a principal causa da formação em quase todos os casos da possibilidade de água em Marte. Querido, desde a antiguidade e já na Idade Média, a existência de Marte como objeto errante no céu noturno foi registrada por astrônomos do Egito Antigo e em 1534 a.C.
eles já estavam familiarizados com os movimentos retrógrados do planeta Marte. No período do Império Neobabilônico, os astrônomos babilônicos faziam registros regulares das posições do planeta Marte e outros e observações sistemáticas do seu comportamento. Sobre Marte, eles já sabiam que o planeta tinha 37 períodos sinódicos ou 42 circuitos dos zodíacos a cada 79 anos. Eles já também inventaram métodos aritméticos para fazer correções para as posições previstas dos planetas, inclusive Marte. No século IV a.C., Aristóteles, o filósofo, observou que Marte desaparecia por trás da Lua durante uma ocultação, indicando que o planeta estava mais distante que a Lua, certamente. Ptolomeu, um grego que vivia em Alexandria, tentou resolver o problema do movimento orbital de Marte. O modelo de Ptolomeu e sua obra coletiva sobre astronomia se tornou o principal tratado da astronomia ocidental nos 14 séculos seguintes. A literatura da China antiga confirma que Marte era conhecido pelos astrônomos chineses no século IV. No século V depois de Cristo, o texto astronômico indiano de Surya Siddhanta estimou o diâmetro de Marte. Na escultura da Ásia Ocidental, Marte era tradicionalmente conhecido como a estrela de fogo, com base nos 5 elementos. Durante o século XVII, Tycho Brahe mediu a paralaxe, que é os deslocamentos, do planeta Marte, que Johannes Kepler usou para fazer um cálculo preliminar da distância de Marte. Quando o telescópio se tornou possível, essa paralaxe, isto é, os deslocamentos de Marte, foram novamente medidas em um esforço para determinar a distância entre o Sol e a Terra. Isso foi realizado pela primeira vez por Giovanni Domenico Cassini em 1672. As primeiras medições da paralaxe foram prejudicadas pela qualidade dos instrumentos ainda muito rústicos. A única ocultação observada de Marte por Vênus foi a de 13 de outubro de 1590, visto por Michel Masterman em Heidelberg. Em 1710, Marte foi visto por Galileu Galilei, que foi o primeiro a observá-lo através de um telescópio. A primeira pessoa a desenhar um mapa de Marte que exibia as características da superfície foi o astrônomo holandês Christian Huygens. Querido, eu queria deixar esses conhecimentos para você, que também são muito bons para mim, que o conhecimento não ocupa espaço, sobre Marte. Mas, amado, o fato de se um dia realmente achar água em Marte não atesta que haverá vida em Marte. A ciência biológica nos ensina que onde há água, há certamente água, e não necessariamente vida, e muito menos vidas humanas. Diante de tão antigas observações concomitantes a tantas outras teorias, até eu mesmo, como um humilde teólogo, longe de ser um religioso radical, eu acredito que a ciência do bem é uma dádiva de Deus. Então, não como um profundo conhecedor dessa ciência maravilhosa da astrofísica, eu posso afirmar, e aprendi desde o ensino fundamental, que 2 mais 2 são 4, porque isso é constatado como ciência matemática, ciência exata. Mas, indubitavelmente, meu amado, teoria não é ciência, possivelmente não é ciência, provavelmente não é ciência. Teoria sem objeto concreto de pesquisa e sem metodologia é mera possibilidade de existência. Como se não bastasse isso, eu quero afirmar a você, e assina embaixo, as viagens de Marte em busca de novos tipos de vida nesse momento de pandemia universal do Covid chega a ser uma tragédia humana. Gasta-se bilhões de dólares de combustível aéreo espacial
que chega a ser uma ofensa à raça humana e à soberania das nações menos favorecidas, mais pobres do mundo. Enquanto milhões de seres humanos, aqui mesmo no planeta Terra, desempregados, perdem suas vidas, estão morrendo nas filas dos hospitais e de fome por causa do recurso material e porque não tem um prato de feijão para dar ao almoço dos seus filhos. A corrida espacial, buscando vidas em Marte, é o homem brincando de ser Deus. É uma tragédia, é uma ciência nocivamente universal. Amado, Deus, no princípio, criou os céus e a terra e os colocou os luminares. E para um observador posicionado no solo do planeta Terra, como estava o escritor Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, afirma que Deus colocou nos céus o Sol, a Lua, inclusive os planetas como Marte, para servir a Adão e Eva e toda a sua descendência de ser humano, como referência de deslocamento no solo terrestre, como referência de dia, ano, como estações do ano, e acima de tudo, meu amado, acima de tudo, meu líder religioso, meu cientista, acima de tudo, até mesmo para quem é analfabeto, para quem se nega a ler a Bíblia como escritura sagrada, e quem é equivocadamente e desinformadamente, cientificamente, retrógrado, se intitula como eu sou ateu. Deus colocou os luminares, inclusive Marte, nos céus, para testar a sua glória, a glória do eterno e poderoso Criador. Aleluia. Amém ou não amém? Eu sou Ferreira Guimarães, a voz do invisível social e eclesiástico. Se você gostou, puder nos abençoar, coloque seu like aí ou faça inscrição nos nossos canais para nós abençoarmos através do nosso trabalho, do nosso vídeo, populações que nesse momento estão morrendo de fome, trabalhadores na porta dos hospitais, as nossas missões entre os invisíveis, sociais e eclesiásticos. Amém ou não amém?